Eu, Frei Gilson, nunca fundei uma igreja e nunca vou fazer isso, porque eu não tenho autoridade para isso. Aliás, um dia perguntaram para Napoleão Bonaparte: por que você não funda uma igreja? Você é um homem reconhecido, você é um homem famoso, você é um homem que conseguiria atrair muita gente. Napoleão até que respondeu uma coisa interessante: eu não fundo uma igreja por duas questões. Primeiro, para fundar uma igreja, você precisa morrer numa cruz por ela. Segundo, você precisa ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. Então não dá para fundar uma igreja. Agora eu pergunto para você: você acha que Cristo pode fundar uma igreja, sim ou não? Ele morreu numa cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele pode fundar uma igreja? Eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? Eu não entendi. Edificarei o quê? Só uma perguntinha para vocês: está falando aqui as minhas igrejas? Então é só uma igreja? E outra perguntinha: essa igreja está solta no mundo ou ela está sobre alguém? Sobre Pedro. Duas coisas importantes: não são várias igrejas, uma, como em outras passagens, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Um Deus que é trino, uno e trino, não iria fazer várias igrejas. Ele que é Deus uno, ele só poderia criar uma igreja. Várias igrejas significa uma não concordando com a outra, uma brigando com a outra. E é assim ou não é na realidade? Deus, isso não poderia ter vindo de Deus. Deus só poderia ter feito, até porque se essa uma vem dele, logo ela é a verdadeira, logo ela é a que Deus quer. Então não tem por que criar várias, porque uma só resolve a nossa vida, uma só. E a igreja é de quem? É de Pedro? Ele está falando: a minha. Então, três coisas. Diga, bota assim o primeiro dedo. Primeira, a igreja é dele e não é de Pedro. Portanto, a igreja é de Cristo e não dos homens. Segundo, não são duas ou mais igrejas, mas uma igreja. Terceiro, esta igreja, que é dele e que é uma só, está sob a pessoa de Pedro. Só que detalhe: Pedro não ia viver para sempre. Você acha que Pedrão ia estar aqui até hoje? Quem é Deus é Jesus, não é Pedro. O que aconteceu? Pedro morreu e ficou Lino no lugar de Pedro. Lino, Cleto, e aí eu não sei os outros. E foi. E ano foi passando, e os homens foram morrendo, e sempre foi alguém sucedendo Pedro, até chegar Papa João Paulo II, Bento XVI, Francisco. Isso se chama o quê? Sucessão de Pedro. O Papa é o sucessor de Pedro. É por isso que nós respeitamos o Papa, é por isso que nós respeitamos o Sumo Pontífice, porque ele recebeu a missão de ser o sucessor de Pedro.